Olá vocês, amigos, amigas. Vamos para mais uma aula de Física 3 e vamos continuar falando agora de potencial elétrico, né, que a gente começou no último ciclo. E agora a gente vai terminar então esse capítulo 3 aí. Bom, vou começar falando para vocês potencial de uma carga pontual. Pontual é aquela carga pequenininha, né? Bom, aqui essa figura não está muito pequenininha não, né? Mas cargas pequenas, dimensões desprezíveis. Bom, nesse tipo de carga, a gente não pode usar a fórmula do FD cosseno para calcular o trabalho. Por que que não pode? Porque o campo elétrico varia, né, com a distância ao campo elétrico de uma carga pontual. E, consequentemente, a força que ele faz, também varia. E esse trabalho aqui é só para força constante, então não pode usar. Então, não tem como eu deduzir, né? Eu teria que usar uma matemática de nível superior, que vocês não conhecem, tá? Por isso eu não posso fazer. Então, eu vou apresentar a equação pronta. Se você pega um ponto P, que está a uma distância D de uma carga, o potencial elétrico dela vai ser simplesmente kq sobre D, tá? Parece muito com campo elétrico, né? Só que o campo elétrico tem um D quadrado aqui, lembra? E esse aqui não, é só kq sobre D, ok? Esse K é aquela constante famosa lá, 9 vezes 10 a 9, né? Bom, o detalhe é que o potencial elétrico, ele é uma grandeza escalar, tá? Como ele é uma grandeza escalar, o sinal dele vai ser importante. Então, a gente vai colocar o sinal da carga na fórmula, que ela vai virar o sinal do potencial. Assim, se você tiver uma carga positiva, você vai gerar um potencial positivo. E se você tiver uma carga negativa, você vai gerar um potencial negativo. Ok? Bom, e se você quiser calcular a diferença de potencial entre dois pontos, A e B, por exemplo, né? O que você teria que fazer? Você teria que calcular o potencial de A, usando essa fórmula, o potencial de B, usando a mesma fórmula, e depois subtrair os dois. Aí você vai ter a diferença de potencial entre dois pontos para uma carga pontual. Beleza? Bom, e se tiver várias cargas pontuais? Não é uma só, não. Tem várias cargas. Q1, Q2, Q3. Né? Positiva, negativa. Como é que faz? Bom, você vai calcular o potencial de cada uma delas e depois soma tudo, tá? Então, o potencial total, ele é a soma de V1 mais V2 mais V3, né? O potencial da carga 1 no ponto P, mais da carga 2, mais da carga 3. Detalhe, é uma soma algébrica, ou seja, não é soma vetorial, tá, gente? É soma de valores. Então, se esse aqui deu 10, aí esse aqui deu menos 20, esse aqui deu 30, aí você vai somar 10 menos 20, menos 10 com mais 30, vai dar mais 20, enfim. Então, fica bem mais fácil do que a soma vetorial, né? E aí o sinal é importante, tá, gente? Vocês viram que eu falei 10 com menos 20? Vai estar somando com menos 20, né? Então, o sinal é importante porque a carga é negativa, então o potencial dele é negativo. Beleza? Bom, passar agora então para uma esfera, a gente discutiu o campo elétrico de uma esfera, agora a gente vai falar do potencial, né? Da mesma forma que a gente fazia lá no campo elétrico, se você pega um ponto externo, P, você pode modelar essa esfera como se fosse uma carga pontual lá no centro dela e calcular o potencial do mesmo jeito, com a mesma fórmula, kq sobre d. Ok? Então, essa vai ser a fórmula para pontos externos. Agora, se esse ponto estiver muito perto da superfície da esfera, a distância do ponto, que no caso ponto C, por exemplo, é o próprio raio da esfera, né? Então, a gente vai substituir a distância pelo raio, então essa fórmula aqui vira essa. Para pontos muito perto da superfície, o potencial é kq sobre R. Ok? Bom, agora, e no interior, né? No interior a coisa é um pouquinho diferente, porque lembre-se que no interior da esfera, condutora, né? O campo elétrico é nulo, né? Não tem campo elétrico lá dentro. Se não tem campo elétrico lá dentro, o campo elétrico não pode realizar trabalho para deslocar uma carga do ponto A para o ponto B, por exemplo, né? Não tem campo elétrico, né? Se o campo elétrico não existe, como é que ele vai realizar trabalho, né? Não tem jeito, né?
Então, se não há trabalho, a DDP não é o trabalho pela carga. Se o trabalho é zero, a DDP vai dar zero também. O que significa? Significa que o potencial do ponto A é igual ao potencial do ponto B. Na verdade, o potencial de todos os pontos no interior da esfera é sempre o mesmo. Tá? Não há diferença de potencial lá dentro. O potencial dos pontos internos é zero. Ok? Bom, acontece que se eu quiser trazer uma carga do ponto A para o ponto C, que está na superfície da esfera, não tem campo elétrico também entre A e C, né? Se o campo elétrico não existe, ele não realiza trabalho. Se o campo elétrico não realiza trabalho, quer dizer que o potencial do ponto A é igual ao potencial do ponto C, né? Porque a DDP entre os dois é zero. Então, o potencial de A é igual ao de B e é igual ao de C também. Ou seja, não é só no interior da esfera que o potencial é sempre o mesmo. Nos pontos da superfície também o potencial é sempre o mesmo. Ok? Em toda a esfera. Então, você pode, inclusive, dizer que a esfera é uma superfície equipotencial, porque todos os pontos têm o mesmo potencial elétrico, que é dado, então, por esse valor aqui, ó, Kq sobre R. Ok? Ah, eu disse equipotencial? O que é equipotencial mesmo? Eu já falei com vocês, né? Superfícies equipotenciais são aquelas superfícies em que todos os pontos possuem o mesmo potencial elétrico, né? Então, se eu penso para uma carga pontual, igual a essa aqui, ó, o potencial da carga pontual é Kq sobre distância, né? Então, para ter o mesmo potencial, o ponto P e o ponto P', eles têm que estar à mesma distância da carga. Ou ponto P2', ponto P3', eles têm que estar à mesma distância para ter o mesmo potencial. Então, se você olhar aqui em duas dimensões, a equipotencial seria uma circunferência, né? Só que pensa isso no espaço tridimensional. Aí vira uma esfera, né? Então, as equipotenciais de cargas pontuais são esferas, tá? Que têm o mesmo centro. Elas são concêntricas. O centro é a carga. A carga está no centro dessas esferas. Ok? No caso aqui, está mostrando três equipotenciais diferentes, S1, S2 e S3, né? Em cima de S1, todos os pontos têm o mesmo potencial, e em cima de S2, todos os pontos têm o mesmo potencial, e em cima de S3 também. Só que o potencial de S1 para S2 é diferente, para S3 é diferente. No caso aqui, como é uma carga positiva, em cima de S1 o potencial é maior do que em cima de S2, e em cima de S2 é maior do que em cima de S3, porque à medida que você vai afastando da carga, o potencial vai diminuindo. Ok? Outro detalhe importante que a gente vê nessa figura é que as linhas de campo, elas são perpendiculares, né, às equipotenciais. As linhas de campo são radiais, lembra? E as equipotenciais, como elas formam a circunferência, na hora que você traça uma tangente aqui, vai formar 90 graus. Isso serve para qualquer tipo de campo elétrico, né? O campo elétrico de uma carga pontual ou qualquer outro. Como, por exemplo, o campo elétrico uniforme. No campo elétrico uniforme, vocês vão ver que as linhas de força estão aqui, né, com a setinha. A equipotencial é esses traços aqui, pontilhados, né? E a gente vai ver aqui que o ângulo é 90 graus também. Ok? Bom, e como é que ficam as equipotenciais no campo uniforme? A gente viu que a DDP no campo uniforme, ele é o campo vezes a distância, né? O campo é constante, então o que manda mesmo é a distância, né? Então, para um ponto P ter o mesmo potencial de P', ele tem que estar à mesma distância. Para ter o mesmo potencial de P2', tem que estar à mesma distância. Ou seja, essa reta pontilhada, ela tem que ser paralela à placa, né? Para ter a mesma distância. E aí, as equipotenciais num campo uniforme tem que ser, na verdade, planos, né? Se você pensa em três dimensões, isso vira planos, né? Então, você teria o plano de S1, o plano de S2, o plano de S3, que são equipotenciais e que dão potenciais diferentes, né? No caso aqui, o potencial de S2 é maior do que o S1, S3 é maior do que S2, porque
Aqui é diferente, né? Quanto maior a distância, maior a diferença de potencial, né? Ok? Maior o potencial também. Bom, agora vamos falar dos condutores em geral. E condutor, gente, quando eu falo condutor, eu estou pensando um condutor em equilíbrio eletrostático, ok? Com as carguinhas paradinhas, bonitinhas. Lembre-se que a gente está estudando eletrostática, as cargas em repouso. Bom, o condutor, de uma forma genérica, ele também é uma superfície equipotencial. Vamos entender isso? Por que isso? Bom, a gente sabe que na superfície de um condutor, o campo elétrico é perpendicular a ela, ok? Se você pegasse uma carga de um ponto B a um ponto A, ou do ponto A ao ponto B, o campo elétrico é sempre perpendicular, então a força que ele faz é sempre perpendicular também, certo? E qual que é o trabalho de uma força perpendicular mesmo? Lembra que o trabalho depende do cosseno de θ? Cosseno de 90 é zero, galera. Então, o trabalho é zero também. Então, se o trabalho de A para B é zero, o potencial de A é igual ao potencial de B. Ou seja, todos os pontos da superfície condutor vão ter o mesmo potencial. Ok? Isso vale também lá para dentro, igual nós vimos lá na esfera. Se eu pego aqui do ponto A para o ponto C, que é um ponto interno agora, o trabalho também é zero, até porque não tem campo elétrico. E na hora que você for de A para C, não tem campo elétrico mais, né? O campo elétrico é zero, consequentemente, o trabalho é zero. Ou seja, de C para D o trabalho é zero, de A para C o trabalho é zero, porque o campo elétrico é zero. E aí o potencial de A é igual ao potencial de C, que é igual ao potencial de D, que é igual ao potencial de B. Ou seja, todos os pontos do condutor constituem uma equipotencial. Vão ter o mesmo valor de potencial. Okay? Isso é uma aplicação interessante. Eu consigo determinar a carga que um condutor vai adquirir quando ele é encostado em outro. Tá? Por exemplo, aqui eu tenho um condutor, número 1, ele tem um potencial V1 e uma carga Q1. E um condutor Q2, um formato diferente, potencial V2 e uma carga Q2. A princípio, eles estão separados, né? Tem uma separação entre eles aqui. E aí eu vou e fecho essa separação, quer dizer, eu vou estar ligando um condutor no outro. Quando eu ligo um condutor do outro, né? Um tem mais carga do que o outro, então vai passar carga daquele que tiver o maior potencial para o que tiver o menor potencial. Então, você vai alterar a carga desse cara, você vai alterar a carga desse cara, e, consequentemente, os potenciais também vão se alterar, até alcançar o equilíbrio. O equilíbrio acontece quando o potencial desse se torna igual ao potencial desse. Por quê? Porque quando você liga os dois, é como se eles virassem um condutor só. E aí, no mesmo condutor, todos os pontos têm o mesmo potencial, tá? E a partir daí, eu consigo também calcular a carga de cada um. Beleza? Essa é a nossa história, né? Fim da história. Então, encerramos aí, então, o potencial elétrico. Agora é partir lá para os exercícios, né? Para treinar, para ver se a gente está entendendo direitinho. Depois a gente vai tirar todas as nossas dúvidas no encontro 5. Mas, qualquer dificuldade que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo. Ok? Abraço para vocês e até a próxima.